O capítulo 8, a partir do verso 1. Glória ao Senhor. Evangelho de João, o capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso de número 11. Os irmãos podem acompanhar aqui no telão. Deus vai falar aos vossos corações dessa manhã, né? João 8 nos diz assim: a mulher adúltera, né? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e aceitando-o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Indagaram ao Senhor Jesus. Isto dizia eles, tentando para que tivesse o que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E, como insistisse, perguntou-lhe, e endireitou-se, e disse: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo ele isto, os acusados pela consciência saíram a começar pelo mais velho até os últimos. Ficou só e Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E disse ela: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Vamos poder assentar em nome de Jesus. Aqui, irmãos, o encontro, né, entre os fariseus que levou essa mulher até o Senhor Jesus Cristo. Os fariseus, eles sempre buscavam ocasião, né, para assim ele confrontar com o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos sabem que quando ele, em uma certa ocasião, ele chegou diante do Senhor Jesus Cristo, esse mesmo grupo, né, de pessoas religiosas, aqui chamados saduceus, e ele diz: é lícito pagar tributo a César ou não? E ali o Senhor Jesus Cristo, sabendo do intuito dele, do que estava entranhado dentro dele, porque os fariseus, irmãos, eles eram hipócritas. Os fariseus, ele era como um sepulcro caiado, por fora bonitinho, pintado, né? Aquela aparência de quem serve a Deus, porém dentro todo tipo de imundícia e de ave de rapina. E o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus. Ele diz: me dá uma moeda. E ali eles trouxeram uma moeda
ele é de Deus. Ali, naquele momento, se ele falasse que não tinha que dar tributo a César, ali ele ia arrumar um problema com o Império Romano, que dominava Israel naquela ocasião. Mas ele é o Pai da sabedoria, e toda a sabedoria está com ele. Então ele foi, o próprio Senhor Jesus Cristo saiu, de forma sábia daquela situação. E aqui, nesse momento, o mesmo grupo de fariseus, ele leva ali uma mulher que estava em ato e adultério, e levou até ele, para ali o Senhor Jesus Cristo julgar aquele caso, mas ele sabia também que ali era mais uma armadilha por parte daquele grupo de religiosos hipócritas, porque na lei de Moisés, realmente, quando a mulher era pega, ela era realmente infringida nessa questão do apedrejamento. Mas o Senhor Jesus Cristo não. Ele não veio confrontar com a lei, mas ele veio trazer novas leis, novas diretrizes, e na lei do Senhor Jesus Cristo, irmãos, a mulher, ela passou a ser valorizada. Naquela época a mulher tinha pouco valor, quando era viúva, a mulher, eles valorizavam mais o sexo masculino, mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio e valorizou a mulher. Você vê, hoje nas religiões aí dos muçulmanos, a mulher é considerada como escrava, anda ali com a burca, em dia de calor, do alto da cabeça até a planta dos pés, com aquelas vestimentas. Irmãos, ali é escravidão. Jesus Cristo, ele veio para libertar o grupo, e os próprios fariseus, ele punha o jugo às pessoas, mas os hipócritas não viviam. É a pior classe de pessoas, que a gente pode lidar, é com esses fariseus. E hoje tem muitos fariseus, inclusive no seio da igreja, colocando cargas, que ele mesmo não carrega, mas ele quer impor às pessoas. E ali, irmãos, quando ele diz: olha, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aquela mulher, irmãos, ela não cometeu aquele adultério sozinha. Ela teve um parceiro, ou quem sabe mais de um parceiro, para cometer aquele ato. Mas o adúltero, do sexo masculino, eles não trouxeram, e trouxeram a mulher. Então o Senhor Jesus Cristo, quando falou dessa forma, para tirar a pedra, aquele que não tivesse pecado, a eles, sabendo que eles eram pecadores, inclusive um daqueles com certeza tinha tido um ato sexual com essa mulher. Então saíram todos e ficou só o Senhor Jesus Cristo, e aquela mulher. Muitas e muitas pessoas questionam ali o que Jesus estava escrevendo. Não me interessa, a igreja não interessa o que é que ele estava escrevendo, e nem tão pouco a pessoa vai saber o que é que ele estava escrevendo ali, mas o que a gente sabe é o que está narrado aqui, através de João, que todos aqueles hipócritas acusadores saíram, e ele disse: olha, cadê os acusadores? Olharam, não viram nenhum, porque eram pecadores e eram hipócritas. Ele disse: pois vá em paz e não peque mais. Então, irmãos, é isso que o Senhor Jesus Cristo, ele tem feito. Ele tem quebrado paradigmas, ele tem quebrado protocolos. Então, irmãos, ele veio, para libertar, ele veio para curar,
E o que mais a gente vê aí no seio da igreja são ex-prostitutas, né? São ex-ladrões, são ex-assassinos, né? E o Senhor Jesus Cristo, Ele perdoa o passado, pois o passado dessa pessoa, quando você entrega a sua vida ao Senhor, ele é lançado no mar do esquecimento. E a partir daquele momento você tem que trilhar uma nova vida, é um novo caminhar, é um novo pensar, é uma vida nova através da aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, isso Ele dá de graça, né? É um favor que a gente não merecia. Eu e você não merecia, mas o Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, Ele pagou por mim e por você. Ele se fez maldito ali na cruz do Calvário por mim e por você, para nos dar a salvação, que é a maior riqueza que nós recebemos dele. Os bens materiais são importantes, as bênçãos aqui são importantes, mas não é comparada, né, à eternidade com Ele, né, irmãos? Isso, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele fez, que outrora Ele faz hoje, Ele irá fazer. Sempre irá fazer, que o objetivo dele não é trazer mais uma religião, não é trazer carga para as pessoas. Ele mesmo diz na sua palavra, em Mateus 11, 28, 29 e 30: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Veja, irmãos, a palavra dele, Ele sendo Deus, tendo todo o poder sobre os céus e a terra, você vê, Ele se diz humilde, Ele realmente é humilde, né? E muitas vezes a gente vê seres humanos que não são nada, são pecadores, né? Viva aí fazendo, né, o mal, né, aqui nessa terra, e o orgulho, né, impera na vida deles. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo sendo Deus, Ele, irmãos, Ele é uma pessoa humilde, né, e manso de coração. Você vê as amizades que o Senhor Jesus Cristo, né, quando Ele aqui esteve aqui na terra, era com pescadores, né, era com pessoas, né, que não estavam ali na sociedade, mas muitas vezes na margem, né, ali da sociedade. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele andou com prostituta, mas nunca se prostituiu. Ele andou com ladrão, mas nunca roubou alguém, porque o intuito dele é nos trazer a palavra de salvação, a palavra da vida eterna. Glória a Então Deus. é essa palavra que nós estamos pregando nessa noite, e que os irmãos valorizem o chamado do Senhor Jesus Cristo, pois não foi nós que escolhemos a Ele. Está lá em João 15, 16, mas Ele que escolheu a nós, com o objetivo, com o intuito, para que nós sejamos instrumento para ganhar pessoas, para trazer para o seu objetivo. Esse é o nosso objetivo, irmão. Não é fazer número, né, dentro das igrejas, ouvir pregações bonitas, canto e tudo, e não fazer nada pelo seu próximo. Se você tem a oportunidade, hoje mesmo nós convidamos ali uma vizinha nossa para vir ao culto. Ela é uma religião católica, né? E a filha dela é evangélica. Tem lutado para levar ela para a igreja, mas ela não quer. Então, tudo certo dela vir com nós. Aí veio o filho dela, que também é da religião dela, não permitiu que ela viesse. Mas nossa parte nós fizemos, né? Então a gente faça a sua parte também. Convide. Ninguém é obrigado a vir. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, né? Mas a semente, ela tem que ser lançada, né? Muitas vezes você lança a semente hoje e você acha que aquela semente não vai nascer, né? Mas não vai germinar. Mas você pode ter certeza que muitas e muitas pessoas que hoje estão no seio da igreja, foi uma semente que foi lançada lá atrás. E ela, naquele momento de amargura, de dificuldade, de dor, ela lembrou daquela semente que foi lançada, talvez por um amigo, por um familiar, ou até por uma
pessoa anônima, né? Ele não conhecia, e aquela palavra ficou dentro dele, e aquela palavra ela veio a nascer e veio a dar frutos, e frutos como nós, né? E que Deus abençoe por essa palavra, né? Então, glória em nome do Senhor Jesus. Nesse momento